quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 2 minutos. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. As nossas principais manchetes de hoje. Infelizmente, anunciamos aqui a primeira morte por Covid-19 em União da Vitória. Já já o prefeito vai trazer todos os detalhes sobre esse óbito que foi confirmado ontem, portanto, à noite aqui para o município. Vamos falar também sobre o governador de Santa Catarina. A ida à festa junina não fez bem. O governador foi diagnosticado com Covid-19 também. Na área de segurança pública, GTA City Porto União. Ontem teve perseguição, troca de tiros e assaltante preso. Um grande trabalho efetuado pela Polícia Militar de Porto União, com o apoio de guarnições do estado do Paraná. Já já você vai saber os detalhes sobre esta ocorrência cinematográfica que ocorreu ontem aqui no município de Porto União. Temos também aqui os detalhes para Bituruna, o aumento de casos e o que foi feito até o presente momento para tentar conter o vírus. O Jornal da Manhã está no ar. Começando, claro, com a previsão do tempo que nos espera o restante desta semana para o sul do Paraná, segundo o CIMEPAR. Neste momento, 7 graus a temperatura, um pouquinho acima da previsão da mínima, que era de 4 graus para amanhecer hoje. Porém, nos próximos dias as temperaturas vão despencar ainda mais. Amanhã, por exemplo, 3 graus é a previsão de mínima. No sábado, ainda mais frio. 0 é a previsão para sábado. Em municípios como Palmas e General Carneiro, a previsão pode chegar até 5 graus negativos. Aí, a partir do domingo, as temperaturas começam a elevar-se, mas já vem chuva a partir da próxima segunda-feira. Então, preparem os casacos, vem aí mais frio, pelo menos até o próximo sábado. Quanto às temperaturas máximas, hoje não vai passar dos 16 graus. O sol aparece ao longo, então, do dia, e aí, é claro, quanto mais o final da tarde for, a sensação térmica será reduzida, porque tem previsão de geadas para amanhã em toda a nossa região. Nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, atualizando aqui, 2,24 metros. Vamos imediato que atualizar para você os números quanto ao Covid-19 pela nossa região. Os dados que traremos agora, referentes à União da Vitória, são ainda do dia de ontem, né? O último dado disponível pela Secretaria Municipal de Saúde do município, que apontavam 67 casos suspeitos, outros atuais 6 confirmados, mais 37 casos já curados, descartados por exame 339. Esses dados foram divulgados ontem, próximo ao meio-dia. Mas tivemos, nos últimos dias aí do mês de junho, um óbito, até então suspeita de Covid. Foi feita a coleta de exame, né, para então o Covid, e na noite de ontem veio o resultado positivo. Com isso, lamentamos aqui anunciar a primeira morte por Covid-19 em União da Vitória. O prefeito Santinho Roveda fala sobre este caso. Acho que todo mundo em União da Vitória sempre observou a minha posição de dizer que eu não queria perder e não quero, né, perder vidas no nosso município. Infelizmente, eu tenho que trazer a notícia que nós tivemos um óbito de um senhor de 85 anos no dia 27 de junho, e na ocasião do óbito foi feita a coleta e ontem à noite, ontem quarta-feira à noite, nos foi confirmado o resultado que foi uma morte por Covid-19. Então, lamento muito, aí ao longo da manhã a gente traz mais informações, mais detalhes. Eu não sou de divulgar nome, não é minha intenção expor ninguém, Eu tenho uma ética até comigo mesmo que o mais importante é a gente continuar todo mundo com boas práticas, com uma mudança de hábito, fazendo o certo para que a gente continue o máximo possível preservado. Então, eu sinto muitíssimo,
vamos todos continuar numa linha de tomar os cuidados necessários, cuidando de si e dos outros. E vamos tocar em frente, fazendo sempre tudo da maneira mais correta possível. Um abraço, que Deus continue abençoando a nossa união aqui em União da Vitória e que a gente tenha o melhor resultado possível aí e que chegue logo a vacina para que a gente volte à normalidade. Tenho certeza e que vai dar tudo certo. Vamos em frente. Aqui lamentamos realmente essa condição para mostrar às pessoas que ainda estamos vivendo uma pandemia. Alguns momentos parece que não. Você vê as pessoas como se tivesse tudo bem. Realmente temos que ter esse olhar atento e evitar aglomerações desnecessárias, assim como aconteceu ontem em Porto União, e já a gente vai falar sobre essa ocorrência policial. Porque ainda falando sobre Covid, deixa eu atualizar os números para Porto União. Dados da Prefeitura Municipal trazem aqui para Porto União confirmados 4 casos ativos, essas pessoas estão ainda em tratamento, e outros 11 que já estão curados, portanto, totalizando 15 casos no município de Porto União. Temos aqui a Prefeitura agora colocando também os números por descartados, tanto pelo LACEN, quanto também de forma particular, e ainda os testes rápidos. Vamos lá, destacar para você. Os casos descartados somam 16, sendo aqui 16 pelo LACEN, 4 de forma particular e outros 59 testes rápidos, estes que deram negativo. Ainda temos 23 casos suspeitos em Porto União que aguardam o resultado do exame. Sul do Paraná, o município aqui de Cruz Machado ainda continua com 11 casos, desses 7 recuperados, 3 em isolamento domiciliar e 1 que reside fora do município, é o dado mais recente que a Prefeitura disponibilizou. Tem ainda 10 casos em investigação por lá. Para o município de Bituruna, já tem matéria para Bituruna, são 29 casos de Covid-19, desses 7 curados e ainda tem outros 24 em investigação. Para o município de General Carneiro, também aumentando o número de casos positivos. Já são 17 casos em General Carneiro. Destes, 15 já estão curados. Atualmente são 2 casos ativos e outros 15 que estão suspeitos, aguardando o resultado de exame. Planalto Norte Catarinense, Canoinhas, 140 casos confirmados, 100 já curados e ainda 40 que estão em isolamento. E no município de Três Barras, no total são 229 casos confirmados para Covid-19, 200 já recuperados, outros 29 ainda estão em isolamento. E para Santa Catarina, ontem pela manhã, o governador do estado, Carlos Moisés, veio a público falar sobre as questões dos temporais que atingiram todo o estado, o trabalho das equipes, mas também veio para anunciar que o seu teste para a Covid-19 deu positivo. Bom, como é de conhecimento de todos, nós estamos com diversos municípios que foram afetados pelos eventos climáticos aqui em Santa Catarina. Ainda temos registros, infelizmente, não só de danos materiais, mas também de óbitos. Estruturas como de serviços essenciais, como energia elétrica, telecomunicações, também foram afetadas. E o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estão em campo e nós estamos acompanhando e envidando esforços para que, da forma mais rápida possível, sejam minimizados o sofrimento das pessoas, enfim, as comunidades sejam atendidas. Importante seguir os canais oficiais do governo, as notícias pelos órgãos oficiais, para que a gente não tenha nenhuma informação desencontrada e a população possa ser bem orientada. Eu, na manhã de ontem, no final da tarde de ontem, fiz um teste, com outro assunto agora. Eu gostaria de estar acompanhando presencialmente ou de forma mais próxima na coordenação das ações desses trabalhos. Porém, eu fiz um teste para a Covid-19, por estar apresentando sintomas e sinais, dor de cabeça, dor de garganta, uma febríola, também dificuldade respiratória, a tosse de modo geral, com alguma dor.
e tive outros sintomas também, como coriza e também um pouco de conjuntivite. Eu fiz o exame e o primeiro resultado deu positivo. A gente está fazendo a confirmação. Isso não impede que nós estejamos acompanhando o trabalho, mesmo que à distância, e apoiando nesse momento difícil, né, dos catarinenses, o incansável trabalho de todos os órgãos dos municípios, da Defesa Civil, dos estados, e aqui do estado de Santa Catarina, Defesa Civil, Celesc, Bombeiros, Casan, os serviços de telecomunicações e todos aqueles que se envolvem nesse momento difícil para os catarinenses. Claro que desejamos aqui boa recuperação ao governador Carlos Moisés do estado de Santa Catarina, que possa recuperar o mais breve possível, mas devido ao episódio do mês passado, que ele não foi o exemplo, mas que pelo menos sirva de exemplo. Não vá em festas, mesmo que sejam particulares, porque o Covid está aí e o governador é prova disso. 7h13. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o Jornal da Manhã, já tem aqui para você a matéria completa sobre o caso de ontem que movimentou o setor policial. O indivíduo fez um roubo de uma BMW em Rio Negrinho, assaltou lotéricas em Mafra, Canoinhas e Irineópolis, caiu em Porto União e aí, tenta a sorte que o azar é certo. Já a matéria para você. Porque agora vamos a Bituruna. Por lá, como você estava acompanhando no bloco anterior, já são 29 casos de Covid-19. Boa parte desses casos já em recuperação, algumas pessoas curadas. E o prefeito Claudio de Paulo Castilho
Ele agradece o empenho das equipes da área da saúde, lá do hospital, das unidades básicas de saúde, e também fala que as medidas que tiveram que ser tomadas até o presente momento, essas já foram efetuadas por parte do Poder Executivo. Agradecer também a todos os nossos servidores da área da saúde, todos das unidades de saúde, do Hospital São Vicente de Paula, agradecer ao nosso pessoal da fiscalização, que tem trabalhado essas últimas semanas e meses aí direto, né, tocando sábado, domingo, até as 10, 11 horas da noite, ao pessoal do monitoramento, que também tem feito esse trabalho, e a gente acaba recebendo, infelizmente, muitos deles se queixando muitas vezes que algumas pessoas da população tratam mal, sendo mal educados, sendo que eles estão fazendo algo para proteger a nossa população. Então, obrigado a todos vocês que têm trabalhado dessa forma. Isso para finalizar, eu recebi essa semana um pedido se nós iríamos tomar mais algumas medidas. Falei, doutor Pimenta, tomamos quase todas as medidas que é possível como prevenção na nossa cidade, né? Agora, se nós não conseguirmos, não tiver consciência o suficiente para que a gente possa fazer esse combate, claro que nada está descartado nas próximas semanas, que a gente já tem informação da nossa equipe médica, da 6ª Regional de Saúde, que vamos passar mais 2, 3 semanas ainda bastante complicadas. Talvez tenhamos mais alguns casos, mas nem por isso nós precisamos se desesperar. Não. O importante é que nós temos controlado esses focos, que é onde aconteceu, né? E se Deus quiser, cada um fizer a sua parte, nós vamos passar isso. Aqui eu sei que o comércio tem sofrido, que as empresas têm sofrido, tem dificuldade para se manter, mas nós precisamos agora, mais do que nunca, nessas próximas semanas, continuar fazendo esse trabalho, todo mundo. A fiscalização vai no estabelecimento, não vai lá para multar, vai lá para ajudar e colaborar, né? E dessa forma a gente vai passar essa pandemia, se Deus quiser, tendo os casos positivos, mas todos os casos recuperados. Então agradecer aqui, doutor Pimenta, novamente pelo trabalho. Eu sou uma pessoa que tenho o senhor como no maior conceito que eu posso ter aí pelo trabalho que o senhor faz aqui na nossa cidade, todos esses anos que você está aqui no nosso Hospital São Vicente de Paula. Agradecer ao Clarindo, nosso servidor lá da Secretaria de Obras, também um exemplo, se cuidou muito, digo que o seu Clarindo se cuidou muito durante todo aquele período que estava lá, e o Josmar, que tem feito esse trabalho também, junto com a sua equipe, desse combate ao Covid-19 aqui na nossa cidade. Então, infelizmente, a pandemia tirou todos até os nossos recursos que a gente tinha aí se programado, mas, graças a Deus, nós estamos aqui com as pessoas que contraíram o vírus, todas aí sendo recuperadas, e imagino que no próximo domingo, na próxima live, a gente já tem aqui novidades de ter já uma boa quantidade dessas pessoas recuperadas. 7h mais 20. Segurança Pública em destaque. A principal ocorrência do dia de ontem foi, então, uma cena de cinema em Porto União. Tudo começou pela manhã, quando o indivíduo efetuou um roubo a uma revenda de veículos no município de Rio Negrinho. De lá para cá, desde quando foi preso, passou por Mafra, Canoinhas, Irinópolis, fazendo assaltos à mão armada, levando dinheiro de lotéricas. Quando veio sentido Porto União, aí o bicho literalmente pegou. Houve confronto com a polícia, troca de tiros, indivíduo com uma BMW a mais de 200 km por hora, inclusive em área urbana, até que a ocorrência terminou praticamente dentro do posto Iguaçu, na rua 7 de setembro. O assaltante foi preso. Acompanhe, para você que nos vê pela internet, com imagens, a entrevista com o Capitão Galho, comandante da Polícia Militar, no local do fato, no momento em que o indivíduo estava sendo preso. Hoje a Polícia de Porto União se envolveu numa ocorrência de alto nível, né? Iniciou lá em Rio Negrinho, quando esse indivíduo subtraiu um veículo BMW e ele deslocou por Mafra e Canoinhas cometendo crimes. Nos municípios de Mafra e Canoinhas, ele efetuou assalto em casas lotéricas. Com base nessas informações, as guarnições aqui de Porto União deslocaram sentido BR-280, juntamente com tudo que eu tinha disponível na companhia, inclusive o expediente administrativo. Como os senhores podem ver, eu estou apaisando por isso e desloquei para a ocorrência também junto ao meu subcomandante, Tenente Pezinho. As nossas guarnições, já próximo ao portal de Porto União, deram de frente com o veículo, vindo no sentido contrário. Efetuaram o retorno e iniciaram o acompanhamento. Quando o indivíduo se viu acompanhado pela guarnição, ele efetuou disparos e a guarnição repeliu a injusta agressão. Mas como o veículo que ele tinha tomado lá, subtraído, é um veículo BMW, tem uma motorização bem potente, eles acabaram se distanciando um pouco. Eu, com a minha viatura caminhonete, atravessei ela
atravessei ela na rodovia, próximo ao posto Verenca, e o indivíduo fez menção exatamente de atropelar o subcomandante Tenente Pezinho, que efetuou disparos. O indivíduo conseguiu desviar por cima do canteiro e continuou a sua fuga. Nós saímos em disparada atrás dele, a viatura da Rocan também, e aqui já na rua 7 de setembro, próximo ao posto Iguaçu, o indivíduo novamente tentou fugir em direção a São Pedro, e a guarnição da Rocan, com uma manobra muito técnica, conseguiu fazer ele perder o controle, e ele bateu na entrada do posto Iguaçu, No momento que ele bateu, ele novamente com a arma em punho fez menção de disparos. As guarnições, quando efetuaram disparos contra o veículo, ele no mesmo momento, vendo que não teria mais condições de fugir dali, se entregou e com ele foi apreendido arma de fogo e um relevante valor que ele tinha subtraído das lotéricas, como eu já mencionei. Esse indivíduo ele ainda não foi identificado, Nós rapidamente tiramos ele do local do teatro de operações aqui pela aglomeração de pessoas que estavam se formando, e ele está sendo identificado lá na Polícia Civil, vai responder por todos os crimes que cometeu e vai ficar preso por isso. Graças ao bom Deus, nenhum policial se feriu e nenhum membro da comunidade também foi ferido acidentalmente nessa ação. Parabéns à Polícia Militar de Porto União, com apoio, é claro, a Polícia Militar Ambiental, a guarnição do Estado do Paraná, da PM, todos envolvidos, mostrando que há essa união, essa força e que bandido aqui não se cria. Nenhum cidadão de bem foi ferido, nenhum outro veículo de cidadão foi alvejado por disparos de arma de fogo, mostrando o trabalho técnico dos nossos policiais, nesse tipo de abordagem, literalmente neutralizando o indivíduo que já tinha roubado o carro e cometido ainda mais 3 assaltos. 4 crimes fora o de trânsito, que é pela velocidade, transpondo barreiras, rampando lombadas, que também não deixa de ser um crime de trânsito. Então, no total, 5 crimes e o indivíduo foi neutralizado. Parabéns a todas as equipes envolvidas nesse trabalho policial no dia de ontem. Agora, 7h24. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7h28, de volta com o Jornal da Manhã. E de União da Vitória, vamos ao vivo para a capital Curitiba. De lá nos trazendo as principais manchetes a nível de estado do Paraná. Ele, Sérgio Aguiar, bom dia. Então, Thiago, bom dia a você, aos ouvintes Jovem Pan, ótima manhã de quinta, vamos chegando aí com as informações, começando pelo tempo e temperatura. Neste momento, Curitiba está com 4 graus, manhã fria, de céu claro e poucas nuvens em Curitiba, né? A previsão de mínima é manter os 4 graus e de máxima 16, conforme o CIMEPAR. O nosso primeiro destaque é sobre o governo que emitiu ontem o decreto estadual 4951. Ele atualiza os termos do decreto 4942, que trata de medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19 em 7 regionais de saúde, que são elas Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, região metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo. As medidas devem ser adotadas em 134 municípios do Paraná. Dentre as mudanças, a principal é em relação ao transporte público. O sistema deverá atender com prioridade os passageiros que trabalhem em serviços considerados essenciais e com até 65% de capacidade das 5 às 8 da manhã e das 3h30 da tarde até as 7h30 da noite, considerados horários de pico. Nos demais períodos, a ocupação não deve ultrapassar 55% da capacidade. O nosso segundo destaque é que mesmo com a queda na arrecadação de ICMS, que já chega a 1 bilhão e 600 milhões de reais em comparação com o mesmo período do ano passado, o governo do Paraná está direcionando investimentos em ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Desde março, 399 milhões de reais foram empenhados e 172 milhões liquidados. O registro são do novo CIAF, o Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná, e estão ratificados pelo Fundo Estadual de Saúde, conforme consolidação da contabilidade geral do Estado até o dia 21 de junho. Os valores utilizados se referem a aportes realizados pelos 3 poderes para o enfrentamento da pandemia. Daí, Thiago, os destaques da quinta-feira que eu trago a você aos ouvintes Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia para você, Sérgio. Um bom trabalho. Obrigado pelas informações. E de Curitiba, vamos com informações para o Planalto Norte Catarinense. Porto União em destaque. O prefeito Eliseu Mibach traz um relatório de obras que estão em andamento, inclusive já lá no seu início de fala, ele fala sobre uma situação do loteamento Linger, que a prefeitura começou a obra, parou, inclusive eu já recebido algumas reclamações de moradores questionando por que a obra parou, e agora o prefeito vai explicar o porquê que a obra na realidade não parou, deu uma pequena pausa e os moradores agora têm que decidir, querem brita ou querem asfalto? Gostaria de falar sobre algumas obras aqui no município que estamos dando andamento, embora o tempo tenha dificultado um pouco as obras, mas estamos trabalhando com muita dedicação para fazer o melhor para a população de Porto União. E gostaria de falar um pouquinho sobre o loteamento Olinger. Nós estamos fazendo a rua João Maria Olinger e parte da rua Hélia Carneiro, lá naquela região, mas infelizmente algumas pessoas não estão entendendo o trabalho que nós estamos fazendo. Algumas pessoas reclamando do barro. Eu quero dizer que nós não temos culpa que choveu. Agora, tem 2 soluções. Ou nós paramos a obra e britamos lá e deixa assim como está, ou então vamos concluir a concretagem para que nunca mais tenhamos problemas. Então, algumas pessoas que não estão entendendo e ficam falando coisas que não são verdade e, infelizmente, nós que estamos trabalhando temos que passar por esse tipo de situação. Os nossos funcionários nem querem mais ir lá para o loteamento Linger, porque algumas pessoas que nem morador lá da região não sabe o que o povo de lá pediu no PPA. Nós estamos fazendo tudo aquilo que foi tratado, que foi combinado, tudo aquilo que foi inserido na lei do Plano Plurianual de Investimentos, e tem um cidadão lá no loteamento Linger que fica falando besteiras no Facebook. Então nós determinamos que parasse todas as obras, até porque os nossos funcionários já nem querem mais trabalhar naquela região, porque estão sendo taxados de servidores porcos e incompetentes, coisas que eles não são, têm trabalhado com muita dedicação. Então, infelizmente, ainda tem pessoas que não querem ver o progresso da região. Nós estamos marcando uma reunião com toda a população lá do loteamento Linger, mas é preciso haver um pouco de entendimento. Se não houver entendimento, é melhor paralisar e vamos fazer obras onde as pessoas entendem
que não existe obra sem transtorno e não existe obra sem fazer sujeira, sem causar alguns estragos na rua. Isso é normal. Mas peço a compreensão de todos onde estivermos trabalhando. Agora é uma região muito íngreme, precisa da acessibilidade, mas é preciso um pouco de bom senso. Todas as ruas que nós estamos mexendo está dando transtorno, porque é uma época de inverno, chuva, no sol aparece pouco, não seca, mas nós temos que trabalhar. Ou então vamos cruzar o braço e ficar tudo parado, coisa que não é do nosso feitio e nós não queremos fazer isso. Estamos fazendo 2 ruas lá no Jardim Brasília. Uma que é a Rua José Paulec, já está com a tubulação pronta, e estamos fazendo a tubulação da Rua Paulo Ivo Rodrigues. Essas 2 ruas que ainda falta concluir para a parte de cima do Jardim Brasília, nós estaremos pavimentando já daqui a alguns dias, após a conclusão da tubulação que está sendo feita, nós estaremos fazendo a base asfáltica para depois chamar a empresa para concluir a pavimentação. E com isso, eu também já quero orientar a todos os munícipes que a empresa não vem para asfaltar 2 ou 3 ruas. A empresa vem para asfaltar 20, 30, 40 ruas. Por isso, nós temos que ir preparando, deixar a base pronta para futuramente receber a capa asfáltica. Esta empresa tem que mobilizar caminhões, vibroacabadora, o rolo chapa, o rolo de pneu, tem que mobilizar toda a equipe. Então a empresa não vai fazer isso para vir aqui em Porto União asfaltar 2 ou 3 ruas. É preciso ter uma certa quantidade de ruas para que compense mobilizar toda essa estrutura e vir aqui em Porto União fazer a capa asfáltica. Por isso, nós estamos acelerando as obras da General Bormann, para daí fazermos as de Santa Rosa, que já está com a base pronta, que é lá a Rua Francisco de Paula Dias e uma parte da Rodolfo Matzenbacher, e depois temos também a Rua Pedro Reisdorfer, lá no São Francisco, e estamos fazendo essas do Jardim Brasília, daí vamos fazer no bairro Bela Vista, vamos lá para os conjuntos, depois para a área industrial, depois para o bairro Bela Vista novamente, na Rua Portugal, e assim sucessivamente em todos os bairros da nossa cidade. Vice King, São Francisco, São Pedro, ou Cidade Nova, todos os bairros, todos, se eu não citei o nome aqui, não precisa se preocupar, todos os bairros estarão recebendo as melhorias. Mas nós temos que ir fazendo a base, porque é a prefeitura que constrói esta base asfáltica e é a prefeitura que faz a tubulação. A empresa só vem fazer a capa asfáltica. Nós temos que deixar tudo pronto, com meio fio, com tudo prontinho. A empresa só vem e faz a capa asfáltica. Por que é feito assim? Para diminuir os custos. Nós só estamos conseguindo fazer muito mais asfalto porque é a própria prefeitura que está fazendo a base, é a própria prefeitura que faz o meio-fio, é nós mesmos que fazemos toda a tubulação. Isso tudo é uma equipe treinada para isso, que trabalham incansavelmente e que merecem muitos elogios, ao contrário do que algumas pessoas falam aí no Facebook. Portanto, o Facebook não ajuda nada, o Facebook só atrapalha e paralisa as obras. É preciso ter um pouco de conscientização com relação a isso. Agora são 7h37. A edição regional do Jornal da Manhã fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar a qualquer momento com informações também pelo Facebook Jovem Pan União da Vitória. Volto a partir das 7 horas desta sexta-feira com mais uma edição. A você, uma ótima quinta. Termina aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento... Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados,
Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.